comece a entender pelas palavras que ele fala, cooperador Felipe, que ela está vivendo um estágio de esfriamento. Porque ele vai voltar com as suas palavras para aquela igreja e dizer para eles: olha, voltem a levantar as vossas mãos. As vossas mãos já não estão mais levantadas, vocês abaixaram as vossas mãos. O que significa mãos levantadas? Significa uma vida de oração, uma vida de adoração ao Senhor. Pastor, mas não é os joelhos desconjuntados que fala de oração. Não. Mãos levantadas que fala de oração. Joelhos desconjuntados, irmãos, fala de alguém que as suas pernas já não têm firmeza. Ele vive cambaleando, ele vive tremendo, ele já não tem mais firmeza. Joelhos desconjuntados fala de falta de estabilidade, falta de firmeza. E aqui ele está preocupado porque essa igreja já não ora mais como antes, já não adora mais como antes, já não vive mais uma expressão de mãos levantadas, diaconisa Elaine. Uma igreja que já não tem mais firmeza. Sabe o que é firmeza, irmãos? Um dia eu quero participar do ciclo de oração, um dia eu canto, no outro já não quero mais, já não canto mais. Um dia eu quero cantar, eu quero pregar, no outro eu já não quero mais. Um dia eu quero vir para o culto, quero ser crente, no outro dia eu já estou dizendo: eu acho que eu não vou mais para a igreja. Isso é falta de firmeza, é falta de estabilidade, é os joelhos que se desconjuntaram. E o escritor está preocupado com essa igreja, dizendo: olha, cuidado com os vossos pés, fazei para eles veredas direita. O que ele estava dizendo aqui, irmão? Sério, que nós precisamos trilhar em caminhos planos, em caminhos retos, porque em caminhos tortos, em caminhos cheios de tropeço, nós tropeçamos, nós acabamos desviando do caminho. Ele está dizendo aqui, irmão, mas vocês precisam andar por caminhos retos, fazei para os vossos pés veredas direita. Andem por caminhos retos. Sabe por que vocês estão manquejando? Porque estão andando em caminhos tortuosos, caminhos declínios, mas os caminhos do Senhor são retos. Mas o que eu vejo aqui, irmãos, é o amor de Deus para esta igreja. É o interesse que Deus tem em que esta igreja veja Ele, e Ele está usando o pregador para despertar esta igreja e dizer: voltem a levantar as vossas mãos, voltem a ter firmeza nos vossos joelhos e voltem a trilhar os caminhos retos. E aí ele vai terminar dizendo: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Haverá vários momentos na Bíblia que Deus vai expressar o desejo de nos ver com as mãos levantadas. Abre para nós aí, obreiro João, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Mais uma vez, um escritor escrevendo para alguém e dizendo assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Além de estar com as mãos erguidas, elas precisam estar limpas, santas. Por que tem muita gente que cansa de ficar com a mão levantada falando: Deus não está ouvindo minha oração? Porque quando Moisés estava com a mão levantada lá no alto do monte, ele via resultado, ele via Deus trabalhando no meio do povo. Mas e por que muitas vezes nós estamos em uma vida de oração com mãos levantadas e começamos a dizer: Deus não está me ouvindo, Deus não está fazendo nada? Será que não é porque as mãos estão sujas? Abre aí para nós, obreiro João, Isaías, capítulo 1, versículo 15. Aí a gente cansa de ficar com a mão levantada, sabe por quê? Porque não vê resposta da oração, porque não vê Deus agindo, acha que está sendo
igreja, acha que um pastor dessa igreja não está com nada. Eu vou para outra caçar uma revelação, porque aqui ninguém responde a minha oração, e vive andando de um lado para o outro em caminhos tortuosos, quando deveria firmar os seus passos, firmar a sua pega no propósito dos seus pés. Olha o que é que Deus vai dizer para o povo labrando aqui. Por isso, quando estendei as mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. É Deus falando: eu não respondo. Você pode ficar com a mão levantada 7 dias por semana dentro da igreja. Aí tem gente que cansou de ficar com a mão levantada, sabe por quê? Porque não está vendo resposta, não está vendo Deus agir. Aí você vai dizer: ai, 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 pastor, mas a minha mão não está suja de sangue. O que representa a mão suja de sangue? Mãos que tiraram vida, mãos que mataram alguém. O Senhor é categórico em dizer: quando Davi queria construir uma casa para o Senhor, para o Marquinho, o profeta diz: o Senhor não vai aceitar que você levante o templo, porque as suas mãos estão contaminadas de sangue. Você matou muita gente. Aí você vai me dizer: mas pastor, então as minhas mãos estão limpas porque eu nunca matei ninguém. Será que você não tem matado? Será que a tua mão não está cheia de sangue? Primeira epístola de João, abre aí, meu João. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15, está escrito bem assim: qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Qualquer que odeia o seu irmão mata. Qualquer que odeia o seu irmão tem as mãos manchadas de sangue, porque é homicida. E desses o Senhor diz: eu não ouvirei as vossas orações. Mão suja. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Por que lá o meu João ele vai terminar a palavra de ele segue a paz com todos? Por causa disso daqui, ó. Porque ele é categórico em dizer, irmãos, e quando nós levantamos a nossa mão, Indonésia, elas precisam ser santas, elas precisam ser puras, sem ira e nem contenda. Esses vão, irmãos, ver o resultado de mãos levantadas, da sua vida de oração. Salmos número 24. Abra aí o meu João para nós, Salmo de número 24, versículo 4. Salmo de número 24, versículo 4. Deixa no verso 3 para nós, meu João. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Eu vejo a preocupação do pregador para com a igreja dos hebreus, em que eles haviam abaixado a sua mão, haviam descaído da sua firmeza. Porque sabe o que acontece? O que faz a gente sair da firmeza? É exatamente o sentimento de que Deus não está respondendo às nossas orações, de que tudo que eu estou fazendo está sendo em vão. Aí eu começo a fraquejar, perco a minha firmeza. Um dia quero, outro dia não quero. Um dia eu vou fazer, outro dia eu não vou. E uma coisa vai puxando a outra. E com isso eu começo a andar na onde? Em outros caminhos. E a preocupação era, porque eles já estão no estágio, meu Marquinhos, de estar em outro caminho. Ele termina dizendo, vocês, ele
baixaram a mão, perderam a firmeza das pernas, estão indo para outro caminho, mas antes que se desviem inteiramente, o Senhor ainda deseja os restaurar. Antes que vocês se percam inteiramente, antes que seja tirado de vocês de uma vez por toda o direito de ver o Senhor os quer restaurar, levantar as vossas mãos de novo, mas dessa vez sem ira nem contenda, Senhor, do seu irmão, para que o Senhor veja as tuas orações e para que Ele te dê firmeza. Irmãos, eu preciso dizer nessa noite, tem muita gente que está achando que santificação é só não usar brinco. Tem muita gente que está achando que santificação é só não usar short. Tem muita gente achando que santificação é só não cortar o cabelo. A palavra santificação significa separação. E se tem uma coisa que nós precisamos separar, é do ódio, é do rancor, é da mágoa. Porque se nós não separar dessas coisas, irmãos, segue a paz com todos e a santificar. Como que eu vou ter paz com todo mundo se eu não me separo da mágoa que eu tenho com a irmã, que eu nem quero cumprimentar? Como que eu vou dizer, irmãos, que eu tenho paz com todos, se muitas vezes nós estamos aqui missionária da dia, como Deus estava dizendo, fazendo oração contrária, desejando a queda e o mal de alguém? Como que eu vou levantar as minhas mãos e ainda querer que o Senhor responda a minha oração? Se eu não me separar, irmãos, da avareza, porque eu vou falar, irmãos, todo avarento, irmãos, ele não vê dificuldade em passar a perna em alguém para tirar proveito. Todo avarento, amante do dinheiro, ele não vê dificuldade em defraudar alguém, em aproveitar de alguém, em tirar de alguém. Por isso também eu posso dizer que os avarentos estão com as suas mãos sujas. Jesus está voltando, e Ele vai voltar. E eu sei que muitas vezes alguém pode dizer, duro é esse discurso, duro é essa palavra, mas eu preciso te dizer, se você tem desejo de um dia ver a Deus, seja santo,